aqui no Salmo de número 90, na nossa Bíblia. Nós estamos aqui nesse primeiro dia de 2020 e a gente tem uma jornada esse ano, né? Assim como tivemos outras jornadas até chegarmos aqui. E além de 2020, temos outras jornadas, né? Que, na verdade, nós estamos caminhando em um caminho e caminhamos também por uma estrada, porque existem estradas e caminhos. As estradas, geralmente, os homens constroem, mas os caminhos, eles crescem dentro dos homens. De repente você está caminhando na mesma estrada de qualquer um outro. De repente você está caminhando na estrada do outro, ou apenas numa estrada qualquer. Mas qual caminho que está crescendo em você? Esse salmo que nós vamos ler aqui no capítulo de número 90, ele nos dá algumas dicas de como nós devemos gerenciar a nossa vida para que se encontre sabedoria. Versículo 1, Salmo 90, versículo 1, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, de eternidade em eternidade. Antes mesmo que houvesse mundo, Deus é o nosso refúgio. E Ele é Deus de eternidade em eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus é. Deus não existe, Deus é. Não há como se provar a existência de Deus ou a gente dissecar a Deus. Não há como. Não tem como nós tentarmos provar a existência de Deus. Deus não existe. Deus é de fato. De eternidade em eternidade, Deus é. E Deus habita em todo lugar, Deus está em todo lugar. E nesse primeiro dia de 2020, eu gostaria de tentar mostrar para vocês, no Salmo 90, a sabedoria para que a gente consiga equacionar os nossos dias, que a gente consiga gerenciar os nossos dias. Eu sei que todo o nosso gerenciamento é imperfeito e nós precisamos ter um gerenciamento de vida, gerenciamento de existência. O Salmo continua dizendo aqui a respeito de Deus: Tu, ó Deus, reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu arrasta na torrente e são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Pois nós somos consumidos pela ira, pelo furor, conturbados. Diante de Ti, ó Deus, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois os nossos dias se passam na Tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
Então ele vai discorrendo nesse salmo aqui, lentamente, sobre a escassez da vida humana, sobre o tempo rápido da vida humana. Os dias passam-se lentamente, nós vamos crescendo, se desenvolvendo, mas chega um tempo que nós vamos murchando e nós vamos perdendo aquele vigor. E ele diz aqui, no versículo 10, que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rápido. O ano de 2019 passou, estamos em 2020, e esse ano que estamos vivendo passará rapidamente. Tudo passa rapidamente. E aqui ele ensina nesse salmo a sabedoria. A sabedoria para você viver todos os seus dias. Porque ele está dizendo, os nossos dias são passados rapidamente. Tem um texto de Pedro que diz assim: a glória do homem é como a flor da erva. Vamos ler esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Diz assim o texto: pois toda a carne, eu e você, é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, murcha, cai. A carne é como a erva, e a glória dessa carne é como a flor da erva, que seca-se, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus dentro de nós, permanece eternamente. E esta é a palavra que nos foi evangelizada. Essa é a palavra que nos foi entregue pelo Evangelho. E aqui ele continua no Salmo dizendo, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Porque a sabedoria é alcançada no tempo. E não existe nada mais valioso que o tempo. Algumas pessoas, elas já têm mais passado do que futuro, como você viu no texto. Porque alguns chegam a 70, outros a 80. O que passar disso é fadiga e canseira. Já estamos no lucro. A glória atinge o seu clímax, né? Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas aqueles que permanecem na sabedoria de vida, na sabedoria do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, o Evangelho é a boa nova. E em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você tem que aprender a contar os seus dias, gerenciar os seus dias, para que você alcance a sabedoria da vida. Muitos estão mais próximos de partirem da existência nesse plano terreno, mas o coração sábio, a sabedoria, que é a captação da vida, a capacidade que se tem de captar a vida, de gerenciar fatos da existência. E sempre isso deve ser feito levando em consideração a verdade da condição humana, que é a condição
humana é como essa planta, que a glória da carne é como essa erva, e a sua glória, o seu clima é a flor da erva, mas um tempo ela cai, essa flor cai, mas aqueles que permanecem com a sabedoria do Evangelho, com a sabedoria da vida, eles vão permanecer para sempre, porque alcançaram a vida eterna. Nós estamos num novo tempo, um novo ano, mas nada mudou, o tempo continua correndo. O tempo é o bem mais valioso e a sabedoria está em você saber usar o tempo, saber controlar o tempo, usar o tempo a seu favor. Toda a felicidade na sua vida depende de como você gerencia seu tempo. Você tem gerenciado seu tempo com sabedoria? Você tem feito isso na sabedoria divina, na sabedoria do Evangelho, na sabedoria de Cristo? Aproveite com sabedoria o seu tempo. O tempo é valioso e é escasso. Você dura pouco, eu duro pouco. Nosso tempo voa. Os nossos cabelos eles vão branqueando, né? A nossa força vai diminuindo. Mas o nosso espírito ele precisa ser renovado a cada dia. Aqueles que permanecem no Senhor, eles são renovados diariamente. Eles são renovados no seu espírito. Aqueles que permanecem na palavra do Senhor, eles permanecem para sempre. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas uma coisa nós sabemos, nós temos a certeza de que um dia haverá um fim para essa existência. E como você tem gerenciado a sua existência nesse plano, nesse tempo? Eu sei que todo o gerenciamento humano, ele é um gerenciamento imperfeito. Nós não podemos gerenciar da melhor forma possível. Para que você gerencie da melhor forma possível toda a sua existência, você tem que levar em consideração alguns fatos na existência. Primeiro, você tem que saber que a morte é certa. Nós estamos a caminho do fim da existência. Talvez isso não soe para você como uma palavra de motivação, mas nós precisamos aprender a gerenciar todos os fatos da existência. Primeiro fato é que a morte é certa e que estamos a caminho do fim da nossa existência. A cada dia que passa, nascemos com a certeza de que a nossa existência chega ao fim. E outro fato da existência é como você trata essa questão do fim dela, a questão da morte. Você trata isso a partir da sua reconciliação com o reino de Deus, a partir da sua reconciliação com Jesus. Você trata essa questão da morte partindo de um preceito de que você tem a vida eterna, que você é bem-aventurado, que você é feliz por ter a vida eterna. Você trata isso a partir da abundância de vida que o Evangelho nos propõe e nos traz em todos os dias. Você trata a questão da morte a partir do conhecimento de que em Cristo nós somos justificados, de que a justiça de Deus em Cristo Jesus é que nos redime de todas as coisas, de todo o mal que praticamos. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Hoje o mundo inteiro é reconciliado por meio da cruz de Cristo. Nós somos reconciliados. A mensagem do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que encontre Ele, que creia nele, que receba o Evangelho, não pereça, mas tenha a vida eterna. 2020, hoje é tempo de vida eterna.
Você tem que viver a vida a partir da eternidade dentro de você. O texto que eu li dos Salmos diz que Deus é de eternidade e em eternidade. Assim como Deus também plantou a eternidade no coração do homem. Outro fato, para que você leve a vida em consideração, que você aprenda a administrar os seus dias para encontrar sabedoria, é você verificar as suas prioridades sobre o seu chamado, a sua vocação. O nosso chamado, a nossa vocação é no Evangelho. Ninguém tem um chamado específico para ser algo, ou ser isso, ou ser aquilo. Você tem uma vocação do Evangelho, a vocação para viver a boa nova, para viver em novidade de vida todos os dias. Você tem que compreender a obra de Jesus através de você, a obra de Jesus através da sua vida. Você tem que se dedicar à mudança de valores no seu interior, porque toda mudança é dentro do seu interior, porque os nossos gerenciamentos são imperfeitos. Você deve gerenciar de modo a que você adquira a cada dia sabedoria de vida. Você tem que mudar valores humanos para valores eternos. Você tem que compreender as demandas reais do seu coração, as demandas reais, as que têm importância na sua vida. Considere o tempo para que você alcance sabedoria para viver. O nosso chamado, queridos, é chamado para um caminho. Não é chamado para uma estrada, como eu disse lá no princípio. Estradas os homens constroem, mas caminhos crescem em nós. A nossa vocação, o nosso chamado é para que nós tenhamos o caminho de Jesus crescendo em nós. Até porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa andar no caminho. Você precisa andar no caminho para que você encontre a verdade que te conduz à vida. Caminho, verdade e vida, tudo está em Jesus Cristo. Quais os caminhos que estão crescendo dentro de você? Caminhos, eles existem dentro da pessoa, mas as estradas, elas crescem fora. Talvez você esteja numa estrada qualquer, ou numa estrada indicada por um ou por outro, mas um caminho. E Jesus é o caminho. O caminho do Evangelho é o que tem que ser aumentado dentro de você, tem que ser desenvolvido, tem que ser crescido dentro de você. Jesus cita uma parábola, a parábola do bom samaritano, que no caminho de Jerusalém a Damasco estava um homem que foi assaltado. Fala que o homem foi espancado, foi maltratado, foi deixado semi-morto na estrada. Era uma estrada de Jerusalém para Damasco. E naquela estrada passaram 3 homens, mas 3 homens com caminhos diferentes. O primeiro era um sacerdote, um religioso, alguém que passou, viu o homem naquele estado deplorável e não fez nada. Talvez na estrada que você está andando, você encontre alguém assim. E você veja, e qual a sua atitude? Seria a atitude como a de um sacerdote, que olhou, viu o estado, mas passou de lado. Ele tinha um caminho dentro dele, e com certeza não era o caminho do Evangelho. Depois disso, passou um levita, que era um daqueles que ministrava no templo. Muitos ministram no templo. Aquele ministro do templo cruzou ali, aquele levita, viu que o outro viu e não fez nada, e viu o homem e também teve a mesma atitude. Muitos ministram no templo,
e encontram alguém que é necessitado e passam de lado. Então era um outro homem numa estrada, mas com outro caminho. Os caminhos, como eu disse, eles crescem dentro de nós. Você pode estar andando numa estrada, você pode estar andando por uma estrada, mas ter um caminho diferente do outro. E o caminho que eu te proponho é o caminho do Evangelho, é o caminho que te conduz a encontrar uma verdade e que te conduz à vida. Um caminho, verdade e vida, que é Jesus. Eu sou o caminho onde você encontra a verdade e é conduzido à vida. Então, duas pessoas numa mesma estrada, caminhos diferentes. Mas passou por aquela estrada um samaritano. O samaritano odiado pelos judeus, pelo sacerdote, pelo levita e pelos judeus. Ele olhou para aquele homem naquela situação e ele se compadeceu. Ele desceu do seu animal de carga, ele colocou óleo nas feridas daquele homem, levou aquele homem para uma estalagem, fez o bem ao seu próximo. Fez o bem ao seu próximo. Ele estava numa mesma estrada, mas com um caminho diferente dentro dele. Qual o caminho que você está desenvolvendo em você? Qual o caminho que você desenvolve em você? Você está na estrada de quem? Desse ou daquele? Está nessa estrada ou aquela estrada? Você sabe que estrada você anda, mas qual caminho você está desenvolvendo em você? Como eu disse, estradas os homens fazem. Qualquer homem pode fazer uma estrada. Qualquer homem pode te indicar uma estrada. Mas caminhos estão sendo desenvolvidos e crescendo. Os caminhos existem em nós, mas as estradas são para fora de nós. O caminho que você tem que desenvolver é o caminho do Evangelho. A paz do Evangelho, a graça do Evangelho, tudo que o Evangelho é. Homens que caminhavam numa estrada, mas com caminhos diferentes. A estrada é comum a todos, mas na mesma estrada cada um tem o seu caminho. Nós podemos estar todos na mesma estrada, mas com caminhos diferentes. Não se ache superior. Você tem que fazer o bem ao seu próximo. Por isso que devemos gerenciar o nosso tempo a ponto, queridos, de que nós encontremos a sabedoria para viver. Todo gerenciamento humano, ele é imperfeito. Todo gerenciamento é imperfeito. Por isso você tem que fazer o seu melhor. O melhor a cada dia com aquilo que você recebe. Você tem algo a oferecer a Deus? Ofereça. Ofereça o pouco que você tem. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando você é fiel, é fiel, é fiel, a soma da sua fidelidade te coloca no muito. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de gerenciamento de existência, gerenciamento de vida. O que você tem construído em você, traga para fora, ofereça a Deus servindo as pessoas, servindo o outro ser humano, como aquele homem que eu te citei aqui na parábola do bom samaritano que encontrou o homem ali, mas já havia um caminho dentro do samaritano sendo desenvolvido, a ponto dele olhar para o seu próximo e o acolher. Se o que você tem, mesmo que seja pouco, chegue diante de Deus, traga isso. Não chegue sem nada. O seu melhor pode ser pouco, mas Deus recebe quando você o entrega de coração. Entregue a Deus e ao seu semelhante. Entregue
o melhor que você tem. Não seja como alguém que não tem um caminho alinhado com a verdade da boa notícia, da boa nova, do Evangelho. Alinhe a sua mente. O Evangelho é um espírito. A boa nova é um espírito dentro da pessoa, que o faz agir de maneira correta, de maneira ajustável com os padrões de vida indissolúvel que Jesus ensina. Amar o seu semelhante é algo que é permanente, você precisa amá-lo. O julgamento de Deus a respeito daquilo que você coloca diante dele, esse julgamento é através da graça de Deus que cai sobre cada ser humano nessa existência. A graça de Deus é um absurdo porque ela se encaixa em qualquer pessoa. Ela se encaixa em mim, ela se encaixa em você, ela se ajusta. Ela se ajusta ao que você tem. Nós estamos aqui falando sobre sabedoria de vida, sobre você contar os seus dias para que você alcance coração sábio, alcance a sabedoria da vida. A graça, o que é graça? Favor imerecido. A graça é o padrão de julgamento de Deus. É de que nós não somos merecedores. A graça é o padrão. Ele nos julga já sabendo que nós não somos merecedores. Por isso que graça é favor imerecido. A graça, de fato, é um absurdo, porque ela alcança a mim, alcança você, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse momento. A graça alcança. Porque a graça de Deus, quando Deus olha para nós, nós não somos julgados pelo absoluto de Deus, porque Deus é absoluto. Nós somos relativos. Você é relativo, eu sou relativo. Deus olha não no padrão dele, no padrão absoluto. Porque se Deus nos julgar pelo seu padrão absoluto, nós estamos perdidos. Deus nos julga pela nossa relatividade. Nós somos relativos. Nós somos gerenciadores imperfeitos da nossa existência. Aprenda a gerenciar a sua existência para você alcançar a sabedoria de vida. Então Deus não julga o homem pelo próprio absoluto de Deus, mas Ele julga o homem pela sua relatividade. E esse é o padrão absurdo da graça, porque dessa forma Ele consegue alcançar qualquer pessoa, não olhando para as nossas imperfeições, mas quando Deus olha as nossas imperfeições, Ele olha para o padrão que a graça estabeleceu por intermédio da morte de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus levou consigo tudo aquilo que eu não conseguia resolver. Ele levou com ele. Esse é o padrão, esse é o olhar da graça, que não nos julga pelo absoluto de Deus, mas nos julga pela nossa relatividade, pela nossa capacidade de gerenciar. Talvez você não consiga gerenciar o seu limite, você tem um limite, você não avança daquele limite, Deus te julga pelo seu limite, pela sua relatividade. O olhar da graça de Deus alcança cada ser humano, a quem quer que seja. Por isso que a graça nos trata a todos de igual forma. Por isso que nós devemos tratar qualquer pessoa pelos padrões do Evangelho, manifestando a graça de Deus a quem quer que seja, através do nosso gerenciamento existencial todo dia. Você sabia que você não tem tudo na vida? Que você não pode entregar ao Evangelho tudo o que você gostaria? Não sabemos gerenciar da melhor forma. Deus é absoluto, nós somos relativos. Deus olha para a nossa relatividade. E isso é graça. Isso é um absurdo, as pessoas não aceitam.
que Deus olha para você com o mesmo olhar que olha para o outro que tem mais capacidade, para o outro que avançou mais. Cada um tem uma capacidade de gerenciamento. Quem sabe que não tem tudo na vida para dar? Traga o que tem. Você precisa trazer o que você tem. Talvez o seu 100% seja 30%. Talvez o 100% que você deveria entregar seja 30% da totalidade. Porque a palavra de Deus diz assim, que uns vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. A questão não é a quantidade que você frutifica, a quantidade que você gerencia a sua vida para ser uma pessoa boa, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa de bem. Talvez seja 30, 60 ou 100. Talvez o seu 100% seja 30 no cômputo geral. Mas traga 30, porque a graça te recebe como você é. Por isso que é absurdo. Talvez o 100% de um seja 30, o 100% de outro seja 60 e o outro é 100 de 100. Ele pode ser o melhor dos melhores. Nós precisamos aprender a gerenciar isso. Parece ilógico, parece não ter lógica. Sabedoria para a vida, como diz o Salmo, que eu li agora há pouco. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A sabedoria está em você descobrir a própria sabedoria, para você viver melhor a cada dia. Seja em 30, seja em 60 e seja em 100 por um, a sua frutificação. Isso é sabedoria. Eu quero lembrar vocês que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que a pessoa olha para isso que eu estou falando e acha um absurdo, porque o Evangelho, a lógica do Evangelho é absurdo. A lógica de Jesus é essa, porque Ele derramou a sua graça, seu favor imerecido sobre todas as pessoas. E a religião não aceita isso. Não aceita que você seja relativizado pela graça. Você tem que ser o melhor, tem que ser bom, senão não está bom. Você tem que ser o máximo que você pode. Isso que eu estou citando está naquela parábola do administrador infiel. O cara que administrava a fazenda do seu senhor, foi pego roubando, foi pego administrando mal, E Jesus louvou aquele homem pelo jeito que ele administrou. O Senhor dele pediu conta da sua administração. E ele disse, poxa, como é que eu vou fazer agora? Se o meu Senhor vai me tirar da administração? Então ele começou a receber as dívidas daqueles que deviam ao seu Senhor. E um que devia 100, mas não tinha pago, ele disse, não, você me traz 80. E assim foi fazendo, administrando as coisas da melhor maneira que aquelas pessoas poderiam entregar. Quem não tem tudo na vida, traga tudo que tem. E é isso que ele está fazendo. E ele foi louvado, ele administrou algo como um tipo da graça de Deus. A graça de Deus é dessa forma. Se você não tem tudo para dar, traga tudo que você tem. Então eu digo, você pode ser o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja 100% que o outro está atingindo. Seja 30, seja 60, seja o que for. Mas você tem que produzir o seu melhor. Que nesse ano você produza o seu melhor. É uma lógica da graça. Quem não tem tudo para dar, traga tudo que tem. Deposite nessa sabedoria do Evangelho tudo que você
Pode depositar. Confie nessa sabedoria, tudo que você pode. E você vai produzir tudo que você pode. E você será uma pessoa melhor. Você pode ser o seu melhor. Mudando seus valores, mudando seus conceitos, mudando a sua mente. Trate com graça, se você quer graça. Trate com amor, se você quer amor. Trate com misericórdia, se você quer misericórdia. Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurado são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer perdão? Você quer viver em paz? Perdoe. Porque quem não perdoa não vive em paz. Vive amarrado com outra pessoa. Vive com um defunto enganchado em si. Falta de perdão, é isso. Então perdoe. Quem quer perdão, perdoe. Procure as pessoas que você precisa acertar. Ou libere as pessoas. Não fique com elas presas em você. Você quer ser acolhido? Acolha. O Evangelho é acolher. Jesus não chamou ninguém para espalhar, e sim para acolher. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está vivendo pelo Evangelho, espalha. Mas viver pelo Evangelho não é ser pertencente a uma denominação religiosa, seja qual for. Viver pelo Evangelho é você viver no Espírito do Evangelho, que é algo de consciência dentro de você, é algo de consciência dentro do seu interior. Isso é viver no Evangelho. O Evangelho é: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não tem a consciência do Evangelho, com certeza você não está juntando. Você precisa ter a consciência do Evangelho. O Evangelho é amor, graça, misericórdia, perdão, mansidão, temperança, caridade, domínio próprio, frutos do Evangelho, frutos do Espírito do Evangelho. Assim como você deseja ser tratado, trate. Mas não espere que eles vão te tratar da mesma forma. Mas trate eles como você gostaria de ser tratado, com certeza. Isso mudará muitas pessoas. Você quer ser tratado com educação? Trate com educação. Mesmo que o outro não te trate com educação, mas você estará tratando, você estará semeando vida, você estará produzindo um bem. Você quer ser amado? Ame. E assim por diante. Não poupe graça e misericórdia, amor. Distribua. Seja alguém que distribua isso. Não faça a conta da religião. Porque segundo a religião, você sempre está em débito. Porque a religião não te julga pelos padrões da graça. A graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas recebo. Porque a graça foi derramada abundantemente sobre minha vida e sobre a sua vida, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz há mais de 2000 anos, mas que é o Cordeiro de Deus de toda a eternidade. E o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, em todos os tempos, em todas as eras. Ele é o Cordeiro de Deus eterno, para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que encontra esse Espírito de Jesus. Não faça a conta da religião. Na religião você estará em débito. Você sempre precisa fazer algo na religião para ser aceito, mas pela graça você é aceito. Pela graça você é aceito, mas pela religião você precisa fazer algo. A graça te aceita como você é. Na graça, você sabe que Jesus já pagou todo o preço. Está tudo feito, consumado, realizado, estabelecido, tudo pronto. Todo escrito de dívida que era contra nós, que nos acusava a nossa mente, nosso interior, a nossa consciência, tudo isso foi pegado, cravado na cruz do Calvário, porque Ele levou sobre si tudo que era meu, e eu me tornei tudo o que Ele é. Ele levou sobre si as minhas transgressões,
as minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que a graça é um absurdo. Por isso que a graça é um absurdo. E eu te chamo para viver essa graça e esse absurdo. Eu te chamo para viver isso. Aprenda a contar os seus dias para que você alcance coração sábio. Onde você está, que você receba essa graça em nome de Jesus. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a tua sabedoria. Meu passaporte para o reino da luz está marcado com o selo da cruz. Um testamento o Pai deixou para mim. Ele escreveu com sangue carmesim. Recebe, Senhor. Maior oferta nunca haverá. Recebe o nosso coração nessa manhã, Senhor. Nem mesmo Isaac E traz sobre nós a tua sabedoria, somar o universo, a tua mente, o teu todas as entendimento, galáxias que há no céu, sobre a vida de cada pessoa que nos ouve agora. nem o dízimo do que Ele me deu. Senhor, que nós possamos viver os dias que virão debaixo da tua graça e do teu amor, expandindo a nossa mente para a tua sabedoria, Pai, para o teu entendimento, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. E cada um que está nos ouvindo agora, Pai, receba isso em nome de Jesus. Amém. Está marcado com o selo da cruz.